Sejam bem-vindos a mais este vídeo de sistemas operativos. Neste caso, continuando ainda na análise de ponteiros e memória, iremos falar sobre vetores, nomeadamente arrays e ponteiros. Portanto, na linguagem C, os arrays estão muito ligados aos ponteiros. Na realidade, o nome de um array é um ponteiro para o primeiro elemento do array. Olhando para aqui para baixo para essa figura, nós temos aqui um vetor V, que tem 8 elementos, os índices vão de 0 até 7, e o nome V, portanto, quando eu tenho a declaração aqui desse vetor, qualquer que seja o tipo de dado do vetor, pode ser um double, pode ser um int, etc. O nome V aqui faz com que a variável V contenha o endereço do primeiro elemento do vetor. Recordando ainda que um vetor pode ser indexado, para isso nós usamos índices, no caso da linguagem C, vão de 0 até ao número de elementos menos 1. Portanto, aqui teremos 8 elementos, temos aqui o V índice 0 até o V índice 7, sabendo que nós temos nesse vetor 8 elementos sequenciais na memória. Não é? Cada elemento ocupa um X de bytes, que corresponde, obviamente, ao tipo de dado. Não é? Se for, por exemplo, um double, cada elemento aqui vai estar a ocupar 8 bytes. Portanto, para nos ajudar aqui nessa análise de vetores e de ponteiros, temos aqui esse pequeno exemplo. Portanto, temos aqui esse fragmento de código, temos aqui a declaração do int array de 1 com capacidade para 24 elementos do tipo inteiro. E temos agora um ponteiro force element ptr, que é um ponteiro para inteiro, como está aqui indicado, int e o asterisco. Vamos fazer uma coisa muito simples, que é force element ptr aponta para o primeiro elemento do vetor, e essa é fácil de reconhecer. Esse operador é o i comercial, o endereço de quê? Endereço do que está aqui indicado, que é array 1 índice 0, ou seja, o primeiro elemento, não é? Que será aqui, se quisermos olhar para a figura, será aqui representado. Ora, eu posso, no caso concreto da linguagem C, posso abreviar isso. Eu posso dizer que force element ptr é igual apenas a array de 1. Porquê? O nome do vetor, e array de 1 é aqui, obviamente, o nome do vetor que está aqui declarado em cima. O nome do vetor contém o endereço, é ele próprio um ponteiro para o endereço do primeiro elemento. Portanto, o que nós temos aqui é equivalente. Essa declaração que está aqui, ou melhor, essa atribuição force element ptr igual a i comercial array 1 índice 0 é a mesma coisa que force element ptr atribuído o endereço da array de 1, ou seja, atribuído o valor de R1, que é o endereço do primeiro elemento do ponteiro. E entramos agora numa temática que é a aritmética de ponteiro. A linguagem C tem aquilo que se designa por aritmética de ponteiro. Basicamente é somar um valor inteiro n a um ponteiro. O que é que isso faz? Faz com que o ponteiro, ou o valor resultante, que é um endereço, ou seja, somar um valor inteiro n a um endereço vai resultar num endereço, e esse endereço vai corresponder a andarmos n elementos para a frente do ponteiro, do tipo ponteiro, não é? Portanto, se quiserem, em termos de aritmética, será somar n vezes o sizeof do tipo dado para o qual o ponteiro está a apontar, não é? Se tivermos aqui agora novamente o nosso vetor v, e vamos supor que o vetor v é um inteiro, está aqui declarado como sendo v índice 8, estão aqui 8 elementos, e declaramos agora um ponteiro int.ptr, também para inteiro, como é óbvio, e vamos colocá-lo a apontar para o primeiro elemento do vetor. Obviamente já vimos que eu poderia substituir aqui o i comercial v índice 0 apenas pelo v. Portanto, o int.ptr vai apontar para aqui, ou seja, vai estar a apontar para o início do vetor, já que o v índice 0 é o primeiro elemento do vetor. Eu agora posso declarar o int.ptr2, também ele um ponteiro para inteiro, e colocá-lo a apontar para quê? A apontar para int.ptr mais 2. Como o int.ptr está aqui, portanto, na primeira posição, o mais 2 vai fazer com que eu salte este e este. E, portanto, o nosso int.ptr2 vai ficar a apontar para o v índice 2. Isso é que é a aritmética de ponteiros. Ou seja, eu somei aqui a constante 2, somei duas unidades e o resultado foi que int.ptr2 passa a apontar para o v índice 2, ou seja, para um endereço que contém um endereço de v índice 2. Somamos aqui um deslocamento de duas unidades em relação ao valor inicial de int.ptr, que é o ponteiro que aponta para o início do vetor. Portanto, a aritmética de ponteiro basicamente é isso. É nós temos um ponteiro, somamos numa determinada constante inteira e faz com que esse endereço resultante dessa soma, dessa aritmética de ponteiros, corresponda ao deslocamento em n unidades, supondo que nós somamos um valor inteiro n, portanto avançamos n unidades para a frente em relação em termos de endereço. Se for um ponteiro para double,
Nós vimos o exemplo anterior que era um ponteiro para int. É a mesma coisa, o funcionamento é exatamente idêntico, só que agora, em vez o deslocamento se fazer do tamanho de um inteiro, faz-se no tamanho de um double. Mas isso é escondido pelo compilador. O compilador é que trata disso. Portanto, se eu tiver uma declaração double v índice 8, um ponteiro ptr e coloco a apontar para o primeiro elemento do índice v, do vetor v. Obviamente aqui poderia também substituir isso apenas por v, já vimos que isso são compatíveis, essas declarações. E finalmente, se fizer ptr2, uma nova declaração do ponteiro chamado ptr2, também ele para double, e colocar esse valor, atribuir-lhe o valor ptr mais 2, o que eu estou a fazer é ter aqui um ptr2 que fica a apontar para o segundo elemento. E se eu quiser ainda mais, posso dizer que ptr2 mais 2 aponta aqui para o v índice 4. ptr2 está a apontar para o v índice 2, ptr2 mais 2 aponta para o v índice 4. Se eu somar ptr mais 6, como está aqui indicado, o que eu faço, o valor resultante é o endereço do v índice 6, ou seja, ptr mais 6 unidades vai saltar para aqui. Ou melhor, o resultado é que corresponde a estar no endereço da variável, nesse caso, v índice 6. Agora uma atividade para encerrar esse capítulo. Portanto, essa atividade será para nós nos familiarizarmos com o uso da aritmética de ponteiros. Não é? Basicamente aqui temos um vetor v índice 8, que é inicializado com esses elementos 1, 2, 3, 4 até 8. E, portanto, o v índice 0 vai ter o valor 1, o v índice 1 vai ter o valor 2 e assim por diante. Não é? Depois temos aqui um ponteiro de trabalho, PTR, que eu coloco a apontar para o v. Estamos aqui a colocá-lo a apontar para v na forma reduzida. Podemos usar aqui, obviamente, o i comercial v índice 0. Optamos por essa parte, que é normalmente aquilo que se usa em C, por ser, obviamente, mais abreviado. Temos aqui mostrar, através do start do PTR, portanto, qual é que é o valor que contém a variável PTR, que será o endereço, obviamente, do primeiro elemento do vetor v, ou se quiser o endereço do vetor v. E agora temos aqui um ciclo while, que eu vou aqui assinalar. E o ciclo while está, basicamente, nós vamos estar a iterar o vetor, portanto vamos estar a mostrar cada um dos elementos do vetor e alterar o seu valor multiplicando por 2, portanto duplicando o valor de cada um dos elementos do vetor, que foi, recorde-se, inicializado com o valor 1, 2 até ao valor 8. Portanto, o while PTR menor que I comercial V índice 8, esse V índice 8 não existe. O V índice 8 não existe, já que o vetor só tem 8 elementos. Eu só posso indexá-lo até o V índice 7. Contudo, aqui eu quero o endereço desse elemento de V índice 8 que corresponde ao primeiro byte que não pertence ao vetor, que está para além do vetor. E, portanto, o que eu vou ter aqui é um ciclo while enquanto o PTR estiver dentro dos valores do vetor, os endereços do vetor, eu vou estar a iterar esse vetor. Como é que eu faço? PTR, portanto, asterisco PTR é igual a asterisco PTR vezes 2. Eu estou a duplicar o valor apontado pelo PTR e o valor apontado pelo PTR corresponde basicamente ao valor de cada um dos elementos que está aqui no vetor. Na primeira iteração será 1.0, na segunda 2.0 e assim por diante. Portanto, eu estou a duplicar os valores através da referenciação do ponteiro. Mostro o valor do ponteiro apontado, melhor dizendo, e agora faço aritmética de ponteiros. Eu tenho aqui PTR++. O que é que isso significa? Significa que o valor de PTR passa a ser igual a ele próprio mais uma unidade. E como nós vimos, a aritmética de ponteiros, mais uma unidade significa que ele faz deslocar-se para o elemento seguinte. Portanto, inicialmente o ponteiro estará aqui, no 1.0, depois, com esse PTR++, irá deslocar-se para o 2, e para o 3, e para o 4, até que chega aqui à parte final, no V índice 7, quando fizermos PTR++, ele passa aqui a ter o valor seguinte e falha então na condição do while, terminando depois o ciclo while. Portanto, ele vai iterar, esse código vai iterar o vetor, multiplicando cada um dos elementos do vetor por 2, e no final vai ser mostrado então um endereço PTR que corresponde precisamente ao endereço de V índice 8, ou seja, ao primeiro byte que já não pertence ao vetor. Portanto, isso fica para poderem executar. E assim concluímos mais um vídeo de sistemas operativos.